Todos. Meu nome é Raí. Hoje vamos falar sobre refugiados. Mas antes, você se inscreva no meu canal e dê seu like, ok? Vamos começar? Para começar, eu vou diferenciar as palavras entre imigrante e refugiado. Bom, primeiro, o imigrante é a pessoa que sai de seu país por necessidade. Ela quer sair do seu país para poder ter uma vida melhor em outro país, permanente ou não. Só vai viver em outro país vai viver em outro país só para ter uma boa vida. E pode ser permanente ou não. Quiser ficar lá, se fixar ou não. E já o refugiado sai de seu país de origem para viver em outro por causa de conflitos armados, de guerra ou de perda de direitos básicos humanos. Aí por causa disso, eles têm que ser obrigados a sair. E também, às vezes, é por causa de perseguição política, é, por causa de racismo, da segregação racial, né? E também, dentre outros motivos, eles saem. No mundo, milhões de pessoas já saíram de seus países para viver em outros. Quase, segundo os dados que eu tinha visto, 220 milhões de pessoas já saíram de seu país entre 2010 e 2015. 220 milhões de pessoas já saíram do seu país. No Brasil, recebeu nos últimos anos, milhares de refugiados que vivem no Brasil. A maior parte desses refugiados são sírios e vem outras nacionalidades que vêm, mas a maior parte são sírios. Por que os sírios estão vindo? Porque a maior parte são sírios? Porque desde março de 2011, a Síria está vivendo um conflito armado, dentro do próprio país, um conflito armado. Eles estão brigando dentro do próprio país para tirar o atual presidente da Síria por causa de fraudes nas eleições lá nos anos 2000 e também pelo fato de ele ser um péssimo presidente e as pessoas não estão mais gostando dele. E é por isso que começou um conflito armado. Começou com protestos em 2010, começou com protestos violentos. A polícia foi totalmente violenta contra esses sírios que lutavam pelos seus direitos, e com isso começou uma guerra dentro do país. Isso é para retirar o presidente retirar o principal objetivo é tirar o presidente do poder, voltar os direitos humanos, ter os direitos humanos de volta, os direitos políticos de volta, porque na Síria o atual presidente está governando quase 20 anos. Tá governando quase 20 anos e não tem eleições desde que ele se apossou. Foi por causa do... Ele se tornou presidente pelo fato do pai dele ter morrido. Do atual presidente da Síria governou a Síria por 30 anos. Aí, quando ele morreu, o príncipe se apossou do poder, e até hoje, desde então, ele tá como presidente. E resiste às tentativas de ataque contra ele. Outra nacionalidade que eu também vou dar destaque são os venezuelanos. Os venezuelanos, que desde 2018 começou uma crise migratória na fronteira entre Venezuela e Roraima aqui no Brasil, no estado de Roraima. Porque muitos venezuelanos estão passando pela fronteira sem controle. Eles estão passando sem controle. Desde que o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se tornou o presidente da Venezuela. O Nicolás Maduro já governou antes das eleições. Foi por causa que o presidente da época tinha que sair do poder. Eu acho que foi porque ele morreu. E ele se apossou do poder. Aí, desde o ano até os anos das eleições, ele governou a Venezuela. E só fez a economia cair. A maior parte da população ficou na fome, na miséria. E quando veio as eleições, ele ganhou com mais de 60% dos votos. Eu fiquei
Eu até fiquei surpreso com isso. Ele ainda ganhou o poder. E desde então ele implantou uma ditadura. E várias pessoas que eram opositoras contra ele, pessoas que eram contra ele, foram presas. Aí teve até aquela repercussão do caso, né, do presidente. E lá vem o presidente da Assembleia Geral Constituinte da Venezuela, o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela. Ele se proclamou presidente interino. E que ele foi impedido de entrar na Assembleia Geral. Não, ele foi até impedido de entrar na Assembleia Constituinte. Ele foi até impedido. Detalhe, ele era o presidente da Assembleia Constituinte. E na Venezuela, ele pode fazer isso. Ele pode se tornar o presidente interino, mesmo que um atual presidente esteja no poder. E vários países já reconheceram que ele é o presidente já reconheceram como presidente interino. Os Estados Unidos, a maior parte da Europa, o Brasil, não sei se o Brasil já se pronunciou sobre isso, não me lembro. Mas vários países da América do Sul também. Parte da América Central, parte também da América do Sul, que eu queria dizer, parte da América do Sul já entendeu ele como um presidente interino. E que essa crise migratória entre Venezuela e Brasil tá até tendo um pouco de dificuldade agora nos eventos atuais, que é a pandemia. Pelo fato deles entrarem desenfreados, né? Desenfreadamente estão entrando. Aí eles podem também trazer a Covid-19, porque lá da Venezuela para cá, eu não estou culpando venezuelano, não estou culpando nenhum imigrante que entra aqui, não. Estou dizendo que pode-se ser que eles digamos, tragam tragam a Covid-19 da Venezuela para cá. Mas também o que não vai ser motivo do governo brasileiro impedir a entrada desses imigrantes, que para mim impedir a entrada desses imigrantes que estão pedindo refúgio ao Brasil, aí também é um ato desumano. O Brasil, até dentro da Constituição, também permite que nós devemos ser solidários com os outros países, solidário também, tem que ser solidário, a Constituição permite isso. E que para mim, se o governo brasileiro impedir a entrada deles, para mim é um ato totalmente desumano e antissolidário e contra os princípios dos direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é a minha opinião. Agora voltando aqui falando sobre a Síria, sobre os sírios, eu tenho aqui um dado aqui, 5 milhões, quase 5 milhões e meio de sírios já saíram de seu país por conta do conflito armado que tem dentro da Síria. 5 milhões e meio de sírios já saíram do país. Eu quero destacar uma pessoa que é síria e que hoje que vive no Brasil e que foi refugiado. Você já deve conhecer o ex-BBB de 2018, o Kais Haddad, que ele é sírio. Ele viu como foi a guerra síria lá e saiu de seu país para poder ter uma vida melhor no Brasil. E que eu digo assim, que Deus o permitiu ter uma vida melhor, né? Que hoje ele tem uma carreira, né, como ator. Agora começou a carreira como cantor, se eu não me engano. E também eu quero também destacar que a Guerra da Síria já completou, março desse ano, 10 anos de guerra. 10 anos de guerra. E já matou mais de 500 mil pessoas, segundo alguns dados. Não sei se é 500 mil pessoas ou menos ou mais. Não sei dizer muito bem, não. Não consegui entrar esses dados aqui hoje, não. E voltando de novo para os venezuelanos. Eu também encontrei aqui que vários venezuelanos, além de vir para o Brasil, estão entrando na fronteira entre Colômbia e Suriname. E que uma transmissão ao vivo na rede
na Rede Record, na TV Record de televisão, que eu tinha até assistido, em um programa da TV Record, mostrou que um programa Cidade Alerta, se não me engano, mostrou até como estava a crise na fronteira da Colômbia, que até me lembro que o repórter, o cinegrafista, teve que subir na mureta de uma ponte para poder mostrar como estava o lado venezuelano e como estava o lado colombiano. No venezuelano tinham soldados impedindo a passagem deles para a Colômbia, e aí no lado colombiano tinha várias barracas ajudando os venezuelanos ajudando os venezuelanos com mantimentos, comida e algumas pessoas, né, que é assim, no local onde eles estavam era uma ponte, tinha uma ponte e um riachinho. Esse riachinho dividia a Venezuela da Colômbia. Aí essa ponte, ela no meio dela, se você atravessasse do lado esquerdo e direito, você atravessar para os dois países. Agora, voltando de novo para a guerra da Síria, também tem vários países que também se aliaram à Síria, o governo sírio, e alguns que se aliaram agora eu esqueci de dizer, que se aliaram aos conflitos armados, grupos que se formaram durante o conflito, que são os países que fazem fronteira, o Líbano, eu acho que a Turquia não, Líbano, acho que também o Iraque também tá ajudando, não sei se o Azerbaijão também tá ajudando, não lembro muito bem. Agora a Síria, a Síria, um dos principais motivos também deles estarem lutando entre si é pelos direitos dos curdos. O que são os curdos? Os curdos são as pessoas que vivem no Kurdistão. O Kurdistão é uma minoria nacional. O que é uma minoria nacional? Minoria nacional é um país que vive dentro de outro país que não tem um reconhecimento internacional e não tem um reconhecimento de ter uma própria independência. Isso se chama minoria nacional. E o Kurdistão, ele fica dentro da Turquia, do Azerbaijão, da Síria e da Geórgia. Não, da Geórgia eu acho que não. Que o Kurdistão, se ele fosse tornar um país, é um dos maiores países do Oriente Médio. O Kurdistão e os curdos que ficam dentro da Síria não estão tendo os mesmos direitos do que os sírios. Aí também é um dos motivos do conflito armado que tem na Síria. O Brasil sempre acolheu refugiados e imigrantes. Eu quero lembrar também que em 1908, não sei, eu acho que foi 1908, começo do século XX, o primeiro navio com 781 imigrantes japoneses foi. Em 1908 chegou um navio, Kazatomaru. Kazatomaru chegou no Brasil em 1908 com 781 imigrantes japoneses que viveram nos grandes aglomerados de São Paulo e Rio de Janeiro, e que também parte deles vive também na região sul do Brasil. E também que o Brasil recebeu vários imigrantes europeus, recebeu vários imigrantes asiáticos, e que somos também um dos 6º países a exportar mão de obra. Eu vou dizer assim, né? Porque vários também brasileiros estão indo para outros países. Vários brasileiros estão indo para aí. Lisboa, que fica em Portugal, né? Lisboa, em Portugal. Já foram para Portugal porque lá, pelo fato de ser um país que tem um mesmo idioma. Para os Estados Unidos. Agora diminuiu de tempo para cá, mas antes muitos brasileiros já foram para o Japão. Muitos também brasileiros foram por esses países que falam espanhol, a Espanha, poucos brasileiros vivem na Inglaterra, na França, que nós temos o país. Então, digamos que o Brasil tem pelo mundo inteiro. Então são o 6º maior, segundo a ONU, não sei se, acho que foi a ONU. Segundo a ONU, são os 6 países que mais exportam mão de obra no mundo. Os refugiados são pessoas que tentam buscar uma vida melhor e que são obrigados a sair do seu país de origem. E que nós, como humanos, devemos ajudá-los. Essa é a minha opinião.
Muitas pessoas dizem que os refugiados, muitas pessoas que eu conheço assim, dizem que os refugiados só vão trazer doença, vão trazer mais problema para o Brasil, vamos trazer muita mais problemas aqui pelo fato de fugirem para o país e outro, essas coisas assim. Para mim, para mim, refugiar é para todas as pessoas acolherem os refugiados e que devem protegê-los pelo fato de vivermos, além de sair de outro país para viver no seu, é, a, eles também querem serem protegidos por vocês que estão recebendo esses refugiados. E também que, minha opinião também aqui, eu tenho uma ideia aqui, que também eu quero lembrar que nós vivemos em um só planeta. Então então vocês vão ter que aceitar viver no seu país, porque eles não vão ter que ir para outro planeta. Não dá para ir para outro planeta agora, né? No futuro, até que se caso desse essa ideia de colonizar outros planetas, isso aí pode ser. Mas até o momento em que nós ainda não tivermos saído do nosso planeta, nós vamos ter que se acostumar que vão ter que se acostumar de receber os imigrantes, acolher. Por isso que o símbolo da Acnur, que é o ato comissariado da ONU, é assim: acolher. Esse gesto assim: acolham os refugiados, acolham os imigrantes, né? Acolham todos que que precisarem de ajuda de vocês. Viram? Eu discordo totalmente com países que, digamos assim, restringe as passagens desses imigrantes.